Hoje nós iniciamos essa nova série de mensagens, Sociedade dos Dilemas, e eu acho que não é novidade para mim, não é novidade para você, de que nós vivemos em um momento na história bastante especial, bastante único, onde diferentes questionamentos eles nos atingem, eles nos pressionam e exigem de nós respostas, exigem de nós posturas. E nessa série de mensagens nós queremos apresentar, conversar à luz da sabedoria bíblica sobre alguns dilemas. E antes que você imagine que nós apresentaremos respostas aqui, eu gostaria de me antecipar e dizer que não é bem essa a ideia, porque diante de um dilema, essa palavra já expressa uma dificuldade, não é uma questão simples, não é uma questão fácil. Se fosse fácil, não seria um dilema. Se fosse fácil, necessitaria de uma breve reflexão, de uma ponderação, juntaria as informações e teria rapidamente uma resposta ao norte a ser seguido. Neste caso aqui, no caso dos dilemas, não necessariamente. Nós nos vemos diante de situações complexas que exigem de nós profunda ponderação, reflexão e não necessariamente uma resposta pronta, mas uma postura, sim. Uma postura saudável, uma postura íntegra diante desses dilemas. E para começar a nossa conversa hoje, eu gostaria de lembrar aqui de uma citação, de uma canção da banda Legião Urbana. Essa música Índios, composta por Renato Russo, ela foi lançada em 1986. Já faz um tempinho, né? Em 86. E essa música tem uma frase que diz o seguinte: nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Se você voltasse lá para o final da década de 70 ou início da década de 80, quando essa música surge, e alguém perguntasse para você assim: como que você espera que o mundo estará lá em 2023? No dia 22 de outubro de 2023, talvez você dissesse assim: bom, eu acho que as coisas estarão mais em paz, eu acho que as nações não estarão mais se degladiando, eu acho que as coisas estarão mais justas, o mundo será um mundo mais igualitário, justo e bom de viver. Mas a verdade é que essa música de 86, essa frase dessa música serve para nós hoje, em 2023. Se nos derem espelhos, ainda veremos um mundo doente. Não é verdade? Nós veremos um mundo doente, cheio de calamidades, de injustiças, de coisas ruins, de coisas que nós não desejamos para os nossos filhos. Porque parece que essa reflexão nos ajuda a gente a entender o mundo que nós estamos vivendo. Quando a gente pensa nos nossos filhos, nos pequenos que estão nascendo ou que estão por nascer, nós rapidamente entendemos: puxa vida, que mundo essas crianças vão crescer. Se hoje, em 2023, nós já nos vemos diante desse mundo doente. Quando a gente pensa nessas questões, nesses dilemas, nesse mundo doente, talvez você, para tornar isso um pouquinho mais visível, mais palpável, que dilemas são esses? Eu quero apresentar para vocês aqui alguns dilemas. Obviamente isso aqui não é um rol taxativo, é apenas um rol exemplificativo de algumas questões, de alguns dilemas que nos acometem. Não enquanto indivíduos, pura e simplesmente, enquanto sociedade, ok?
enquanto sociedade, enquanto comunidade que somos seres comunitários. Nesse sentido, um desses dilemas são as guerras. Em 2022 iniciou-se um conflito entre Rússia e Ucrânia, e eu não estou aqui para dizer se esse lado está certo ou o outro está certo. Esse não é o ponto. Estamos diante de um dilema. A resposta não é simples. O ponto é, até este momento, mais ou menos 45 mil pessoas morreram. E das duas nações, dezenas de milhares de pessoas estão deixando suas casas e imigrando para outros países para fugir desse conflito, para fugir dos horrores da guerra. Agora, recentemente, há poucos dias atrás, iniciou-se um conflito entre Israel e Palestina. O ponto aqui não é dizer quem está certo, quem está errado. Alguém já disse que numa guerra não tem certo ou errado, só temos vítimas. Pessoas que estão morrendo, crianças, famílias, o sofrimento vivenciado por essas pessoas. Para nós, hoje, sentados aqui confortavelmente nessa sala de hotel, é apenas uma conjectura mental, não é verdade? Nós temos que fazer muito esforço para sentir alguma dor a respeito do que está acontecendo lá, tão longe, tão distante de nós. Agora, talvez você tenha alguma postura, alguma opinião diante desses conflitos, um olhar crítico a respeito do que está acontecendo. O ponto é, esse é um dilema. Esse é um dilema. Como nós nos comportamos diante de um dilema como esse? Um outro assunto importante que está em voga na nossa sociedade brasileira hoje: aborto. É um dilema. A ministra Rosa Weber, presidente do STF, votou pela descriminalização da interrupção voluntária da gravidez, aborto, nas primeiras 12 semanas de gestação. E se essa votação esse julgamento foi suspenso, será retomado em breve. O ponto é, estamos diante de um dilema. De um dilema porque nós vivemos num país com muita desigualdade, um país de boa parte da população vivendo numa situação miserável. E quem defende isso aqui, quem defende o aborto, vai dizer que as clínicas clandestinas, elas são a razão de muitas mortes de gestantes. Então, talvez, se nós fizéssemos, se o nosso país aceitasse isso e legalizasse o aborto, seria um mal necessário, seria algo que acabaria sendo positivo para essa nação. E de repente você fala, não, mas eu sou terminantemente contra, eu sou contra o aborto, legalizar o aborto, legalizar a interrupção de uma vida com até 12 semanas, isso é muito triste, isso é errado à luz da sabedoria bíblica. Nós estamos diante de um dilema. Estamos diante de um dilema. Um outro assunto, legalização das drogas. Quem defende a legalização das drogas vai dizer que a criminalidade, a violência para obtenção dessas substâncias hoje lícitas, isso poderia diminuir. Isso poderia diminuir e até a procura pelas drogas poderia diminuir. Outros vão dizer que não. O que está acontecendo hoje em São Francisco, nos Estados Unidos, para quem tem acompanhado, não, isso vai gerar um aumento ainda maior da procura e um declínio moral da nossa sociedade. Estamos diante de um dilema. Legalização das drogas. Uma outra questão importante que faz parte hoje do nosso contexto. Talvez isso não fez parte do contexto que você cresceu há 30, 40, 50 anos atrás, mas hoje isso aqui faz parte do nosso mundo. Quantos gêneros existem? Existem diversas identidades de gêneros diferentes. Numa pesquisa rápida eu encontrei isso aqui, incluindo masculino, feminino, transgênero, gênero neutro, não binário, agênero, pangênero, gender queer, true spirit, eu não sei o que é isso, terceiro gênero e todos, nenhum ou uma combinação destes. Qual é a sua opinião sobre isso? Sobre essa diversidade de gêneros? É um dilema? É um dilema que a sociedade em que vivemos apresenta para a gente essa situação. Você não pode simplesmente fechar os olhos para isso. Você não pode dizer assim, não, isso aqui não existe. Isso aqui não existe, eu sou conservador, isso aqui não toca a minha existência. Toca sim.
Tem pessoas que vivem perto de você, que moram perto de você, que trabalham com você e que têm uma orientação diferente, e nós precisamos responder a esses dilemas. Como é que a gente vai fazer isso? Um outro dilema da nossa sociedade. Nós vivemos num país, aqui a imoralidade enquanto tema, mas eu quero tocar um subtema da imoralidade. Nós vivemos num país onde a carga tributária é uma das mais altas do mundo, altíssima e pesada. Ela é altamente demandante de nós enquanto indivíduos e das empresas. Nesse sentido, algo que acontece muito é a sonegação de imposto. A sonegação de imposto. Você declara menos do que você fatura para que você pague menos imposto. E parece que é meio legal isso. É meio aceito por nossa sociedade. Por quê? Porque a carga tributária é tão pesada que é como se o Estado até admitisse que eu vou fazer isso. Mas estamos diante de um processo de imoralidade, de um dilema também da nossa sociedade. Como que você reage diante desses dilemas? Como devemos nos posicionar diante desses dilemas? Eu pergunto para você. Responda assim, rapidamente na sua mente, no seu coração, como que você tem se posicionado e como que nós devemos, enquanto sociedade, nos posicionar diante desses dilemas. E uma outra pergunta: será que a fé tem algo a dizer a respeito? No finalzinho do nosso vídeo, da série, do nosso teaser, existe um questionamento que é assim: será que a fé é apenas uma questão de opinião? Porque se a fé for uma questão de opinião, nós estamos diante desses dilemas, cada um de nós aqui vai responder de uma forma diferente, não é verdade? Se você olhar para o lado aí, você vai perceber que tem pessoas semelhantes a você, homens e mulheres parecidos com você, mas cada um de nós está vestido de uma forma diferente. Nenhum de nós, puxa, que coincidência, viemos exatamente iguais hoje aqui para o Ático. Por quê? Porque temos opiniões diferentes. Nós somos diferentes. Será que a fé também é uma questão apenas de opinião? Será que a fé orbita no ambiente do particular, daquilo que diz respeito a mim, pura e simplesmente? Será que a fé tem algo a dizer a respeito desses dilemas? No passado, se você é um discípulo, uma discípula de Jesus, se você é cristão, cristã, há algumas gerações, e você fez parte de uma comunidade cristã tradicional de repente no passado, cresceu num ambiente cristão católico ou até evangélico, você conviveu com uma situação um tanto quanto diferente. Eu quero lembrar você aqui disso rapidamente. Primeiro, havia uma ordem sagrada mínima. O que isso significa? Um aspecto transcendente, sobrenatural da realidade, que era a base dos absolutos morais daquela sociedade. Imagine que a religião ela era como vários pontos assim pontilhados, e que se você conseguisse ligar um ponto com o outro, as pessoas rapidamente entenderiam do que você está falando. Você está falando de um Deus que criou todas as coisas, independentemente da religião. Você poderia ser cristão, hinduísta, você poderia ser budista, você poderia ter uma outra orientação religiosa, mas mesmo assim você teria um pensamento no sentido de que alguém criou tudo isso aqui, existe algo como um pecado que traz o caos para a nossa existência, e existe um lugar que nós recorremos, um livro sagrado dessas religiões. Existia uma ordem sagrada mínima, e era necessário então ligar os pontos do pontilhado da religião. Só que essa aqui, gente, é a realidade do mundo moderno. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman já disse há uns 15 anos atrás que a modernidade ficou para trás. E hoje nós vivemos no que os estudiosos chamam de modernidade líquida, ou sociedade pós-moderna, ou sociedade pós-cristã.
Não vivemos mais no ambiente cristão. Não vivemos mais num ambiente dominado pelos valores cristãos. Não há como mais ligar os pontos da religião. Não há como mais, diante dos dilemas da nossa sociedade, você dizer para alguém que está discutindo com você lá no Twitter, ou no Instagram, ou no Facebook, ainda para quem usa, e você dizer assim, não, peraí, mas é Deus que fez isso aqui. Isso aqui é um pecado. Isso aqui é só a gente olhar na Bíblia. Esses pontos não existem mais. Atualmente, segundo o pastor norte-americano recentemente falecido, Tim Keller, ele diz o seguinte: nós precisamos ser salvos da ideia de que precisamos de salvação. É esse o pensamento que vige hoje na nossa sociedade. Quem disse que eu preciso de salvação? Quem disse que eu preciso de Deus? Quem disse que isso aqui é errado? Quem disse que isso aqui é errado? Nós precisamos ser salvos dessa ideia de que precisamos de salvação. O pastor Tim Keller está fazendo uma crítica ao pensamento do nosso tempo. Se antigamente nós poderíamos, não que fosse mais fácil, porque eram outros problemas e outras demandas, e a resposta sempre foi as boas notícias a respeito de Jesus. Mas você ligava os pontos da religião. Hoje, essa história pré-concebida a respeito de quem Deus é, para a nossa sociedade, diante dos dilemas, ela não serve. E é nesse sentido, gente, que eu gostaria de pensar com vocês, hoje especialmente, sobre essa nossa sociedade, sobre esses dilemas, como que eles se resolvem hoje? Na nossa sociedade, eles se resolvem diante de cada opinião. Cada um de nós aqui tem uma opinião e cada um de nós resolve os seus dilemas como bem entender, como melhor nos parecer. Por isso, eu quero conversar hoje com vocês sobre o relativismo nas opiniões. Nessa sociedade dos dilemas, nós vivemos um ambiente de relativismo em todas as nossas opiniões. Tudo virou questão de opinião. A questão não é se você prefere sorvete de baunilha ou de chocolate. E isso seria sim uma questão de opinião. Não. Tudo virou uma questão de opinião. A guerra entre Israel e Palestina é uma questão de opinião. A questão sobre o aborto é apenas uma questão de opinião. Você pensa de um jeito, eu penso de outro. Sobre gêneros, uma questão de opinião. Você vê a vida de um ângulo, eu vejo de outro. Nós estamos falando do relativismo nas opiniões imperando sobre a nossa sociedade. E o relativismo, ele é um fenômeno cultural, filho de um outro fenômeno chamado hiperindividualismo. Hiperindividualismo. Eu quero apresentar para vocês aqui um conceito breve sobre o que é o hiperindividualismo. É uma ideologia que enfatiza o individualismo extremo, colocando os interesses individuais acima dos interesses coletivos e promovendo a autonomia e a liberdade individual como valores supremos. No século XVII e XVIII surge um fenômeno cultural chamado iluminismo. E naquele contexto, a sociedade ela começa a valorizar os valores individuais. O que naquele momento é extremamente importante, porque é uma resposta a uma sociedade que tinha o pêndulo lá no outro extremo, que não respeitava as opiniões dos particulares. Então, naquele contexto, isso fazia sentido. Mas isso vem crescendo, e hoje nós vivemos esse contexto de hiperindividualismo. Por que nós somos hiperindividualistas? A única opinião que importa, se eu sou hiperindividualista, a única opinião que importa é de quem? É a minha. Eu ouço você falando a respeito de uma coisa que eu discordo, e eu só espero você terminar de falar, e eu já vomito, com perdão da expressão, sobre você, a minha opinião, porque o que importa de fato, o que é juiz sobre essa conversa, é a minha opinião, porque eu sou hiperindividualista. A respeito de guerra, a respeito de aborto, a respeito de gêneros, legalização das drogas e sobre inúmeros outros temas que nos alcançam durante o nosso cotidiano. Uma estudiosa da Universidade de Harvard, a respeito do hiperindividualismo, diz o seguinte: ficamos
tão acostumados com alguns desses traços hiperindividualistas, presta atenção nisso, que talvez não sejamos capazes de reconhecê-los ou ver o quão prejudiciais são para a nossa sociedade. Podem estar tão enraizados no nosso DNA que não podemos enfrentá-los sem nos sentirmos de alguma forma inautênticos. Tem tanto a ver com a nossa cosmovisão, tem tanto a ver com a nossa visão de mundo, que nós não conseguimos nem mais reconhecer que de fato somos hiperindividualistas. E ela continua: no entanto, para a nossa saúde e em nome das gerações futuras, é vital que comecemos a reconhecer os sinais de uma forma excessiva e pouco saudável de individualismo, a questioná-la e a avançar em direção a um ethos novo e mais comunitário. Gente, você não percebe que você é hiperindividualista. Você não percebe, você acha que não é. Mas existe um ditado chinês que diz o seguinte: se você quer saber a qualidade da água, não pergunte para o peixe. Não pergunte para o peixe. Se eu quero saber se eu vivo numa sociedade individualista, eu não posso responder. Eu não tenho condições de responder, porque eu estou dentro dessa sociedade. Esses valores já permeiam todas as minhas ações e decisões, escolhas. E eu quero que você pense comigo. Talvez você diga assim: não, Carlos, não é verdade. Eu tenho os meus valores, eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus é o autor da vida e somente Ele dá e tira a vida. Eu acredito nos valores da família. Eu acredito nos valores da liberdade individual com relação à guerra. Eu acredito na autodeterminação dos povos. Eu acredito, Carlos, no sistema do nosso país, no nosso ordenamento jurídico. Eu acredito, eu tenho valores. Eu acredito que esses valores, eles norteiam a minha vida. O problema é que esses valores, muitas vezes, eles são levados, eles são empurrados, eles são conduzidos pelos valores dessa nossa sociedade, que é hiperindividualista, e nós nem percebemos. Nesse sentido, eu quero que você preste atenção nessa animação. Imagina que isso aqui é um rio de uma correnteza muito forte. Uma correnteza muito forte. Uma correnteza que o que você joga ali vai embora. E esse rio é a nossa cultura dominante. Como é a nossa cultura? Uma cultura hiperindividualista. Por ser hiperindividualista, ela é uma cultura onde os seus participantes relativizam todas as opiniões. Faz sentido, gente, uma cultura hiperindividualista ser relativista? Claro, né? Se só a minha opinião importa, se eu só penso em mim mesmo, se eu sou consumista ao extremo, se eu sou individualista, a minha opinião é a melhor de todas. A sua opinião ela é boa enquanto ela coincide com a minha. Não é verdade? É essa sociedade que é esse rio aqui de uma correnteza assim, muito forte. Aí, imagina que você tem ali os seus valores. Essas bolinhas aqui em cima, ó, elas são os seus valores. Bolinhas de ping-pong. Imagina bolinhas de ping-pong. O rio está aqui, a margem do rio tem 10, 15 metros, não é um rio muito grande, mas a correnteza é muito forte. Você tem 5 bolinhas na mão de ping-pong. Cada bolinha, cada cor representa um valor para você, um valor importante para você. E vamos imaginar que esses valores são coerentes com a sabedoria bíblica, ok? Então nós estamos falando aqui de acreditar em Deus. Nós estamos falando aqui, essa bolinha amarelinha primeiro, de repente a sua crença de que existe um Deus que criou todas as coisas. Existe um Deus que planejou um designer inteligente para tudo isso que existe. A segunda bolinha azul, de repente, seja para você o valor da família, inegociável, de você criar os seus filhos nos caminhos de Deus, de você criar os seus filhos nos melhores valores de honestidade, de integridade, para que seja um bom profissional, para que seja um bom pai de família quando ele crescer. A terceira bolinha verde fala a respeito do meio ambiente. Você entende que o meio ambiente é uma
é um bem coletivo. E você se esforça para proteger, para cuidar, para fazer a sua parte e inclusive levar a conscientização disso para outras pessoas. A bolinha branca talvez fale a respeito da paz, de que você é uma pessoa que defende a paz. Você é contra qualquer tipo de violência, a quem quer que seja. E você você entende que a paz é um valor a ser perseguido por nossa sociedade. E a bolinha vermelha fala a respeito de um outro valor para você aplicar. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte: quando essas bolinhas de ping-pong, você já segurou a bolinha de ping-pong na mão? Ela é pesada? Levíssima, não é verdade? Levíssima. Quando essas bolinhas, quando os nossos valores, e eu não estou dizendo que os seus valores não são firmes ou sólidos, eles são firmes e sólidos, ok, partindo desse pressuposto. Quando esses valores caem na correnteza, quando eles caem nesse rio da cultura hiperindividualista e relativista, olha o que acontece: eles simplesmente são levados. Eles simplesmente são levados. Em questão de segundos, eles são levados. E o que acaba influenciando as minhas e as suas decisões já não são mais os nossos valores, já não são mais as bolinhas, são os valores da cultura, são os valores do rio forte, da correnteza fortíssima que nos levam. E aí tudo vira uma questão de opinião. Ah, Carlos, mas essa questão do aborto é complicada, porque a gente tem que olhar os dois lados, né? A gente tem que conhecer a real situação de cada mãe, de cada gestante, e essa conversa vai fazendo mais e mais e mais e mais sentido para nós, porque virou uma questão de opinião. Nesse sentido, eu quero convidar você a olhar comigo para a sabedoria bíblica e lembrar vocês de que a questão não é você ter valores firmes e sólidos, isso é importante, mas a questão é: nós precisamos de um rio, de uma correnteza mais forte do que essa, ok? Não tem como você simplesmente dizer assim: parei de brincar, não quero mais saber dessa cosmovisão, dessa cultura aqui hiperindividualista, estou fora. Não tem como, é a nossa cultura que nós fazemos parte. O que nós precisamos é de uma correnteza mais forte, ok? Eu queria convidar você a olhar comigo para a primeira carta de João. João ele escreve 3 cartas no finalzinho da Bíblia, lá você vai encontrar, você pode conferir isso na sua casa depois. E a primeira carta de João é interessante, porque João está combatendo narrativas que são contrárias à sabedoria bíblica. Ele está combatendo narrativas culturais que faziam todo sentido naquele contexto, mas que são contrárias à história que Deus conta a meu e a seu respeito. E olha o que João diz no capítulo 1, no verso 5 da sua primeira carta. Esta é a mensagem que ouvimos. Mais para frente vai ficar mais claro. Ele está dizendo: esta é a mensagem que nós ouvimos dele, de Jesus, e que agora lhes transmitimos. Qual é a mensagem? Deus é luz. Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Essa é a maneira de João comunicar que Deus é absoluto, Deus é tudo, Deus é a verdade, Deus é luz, nele não há escuridão alguma. Em tempos de opiniões relativas, eu queria trazer para você, como eu disse anteriormente, não uma resposta a respeito desses inúmeros dilemas que nos acometem, mas eu gostaria que você se lembrasse de onde nós podemos tirar ou devemos tirar as nossas respostas. Porque
se todos nós somos os juízes de nós mesmos, então estamos sim nessa sociedade hiperindividualista e ela nos rege. E nesse ambiente onde todos nós somos juízes de nós mesmos, nossas opiniões são relativas e é isso mesmo, vamos embora nessa direção. Cada um tem a sua própria verdade. Agora, se o que está sendo dito aqui é verdade, se Deus é luz e nele não há escuridão alguma, então parece que João está querendo me lembrar de que existe um lugar onde os dilemas se dissolvem. Existe um ambiente onde os questionamentos eles se diluem. Existe uma pessoa que pode responder a esses dilemas, não com uma resposta pronta, mas com uma presença transformadora. Deus é luz, João está dizendo. Deus é luz. Agora, se Deus é luz e este é o caminho para resolução, para abrigo quanto aos nossos dilemas, como que nós percorremos este caminho? Ok, Deus é luz, mas eu devo ir para a direita ou para a esquerda? Para cima ou para baixo? Eu devo ser mais pacífico ou menos pacífico? Como é que eu faço, Carlos? Porque em posse dessa verdade, de que Deus é luz, de que nele todos os nossos dilemas, as nossas escuridões, as nossas trevas se dissolvem, em posse disso você pode virar um relativista ou um absolutista violento, verborrágico. Só o que você acha está certo porque Deus é a luz e ninguém tem nem direito de uma opinião mais. Como é que a gente faz? Mas aí a gente volta para o versículo 1 desse mesmo capítulo 1 da primeira carta de João, e eu quero que você preste bem atenção nisso que João fala para a gente. Ele começa a carta dele dessa forma, e olha o que ele diz: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos, aquele que vimos com nossos próprios olhos, aquele que tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a própria vida. Ele é a própria vida. Percebam, João não está falando para os leitores ou ouvintes da sua carta a respeito de uma ideia. Ele não está querendo convencer os seus interlocutores a respeito de uma verdade agora informativa, pura e simplesmente. Não. João está falando de uma pessoa, aquele que ouvimos, aquele que vimos com nossos próprios olhos e aquele a quem apalpamos com as nossas próprias mãos, aquele que caminhou com a gente, Jesus. Ele é a palavra da vida. A palavra aqui, que está com a primeira letra maiúscula, tem origem no grego logos. A palavra logos no grego tem a ver com sentido, tem a ver com verdade absoluta, tem a ver com aquele lugar onde nós vamos quando estamos com dúvidas. Sabe, o que fazer diante desse dilema? O que fazer diante dessa questão? Vamos para o logos, vamos para o sentido da vida, vamos para onde existe todo desempate, paz e harmonia a respeito de todo e qualquer questionamento sem resposta. João está dizendo que esse lugar chama-se Jesus. Aquele que ouvimos, aquele que vimos com nossos próprios olhos, aquele que apalpamos com as nossas mãos. Ele é o sentido da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco, e nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É interessante porque, assim, diante desses dilemas que nós exemplificamos no começo da nossa conversa, a minha tendência, a sua tendência, ok, não querendo uma resposta pronta, mas
E aí, qual que é a resposta? E aí, o que a gente faz? Ok, mas em que eu voto? Para onde eu vou? Para onde eu não vou? Quem eu amo e quem eu vou odiar? Nós queremos essa posição bem clara do que fazer e do que não fazer. Mas é interessante que a resposta de João a respeito da verdade, a respeito de quem é a luz, a respeito do caminho para a luz, para a verdade, a resposta de João é uma resposta de um processo de ouvir, de ver e de tocar. De ouvir, de ver e de tocar. Como eu disse anteriormente, a minha ideia não é propor respostas aqui nessa série para esses dilemas, mas eu gostaria que você pensasse, que o Espírito Santo falasse no seu coração no seguinte sentido: de onde você tem tirado as respostas a respeito desses dilemas da sua história? Para onde você tem ido levar as maiores confusões da sua mente e do seu coração? Onde você tem deixado essas coisas? Nas redes sociais? As redes sociais funcionam hoje como uma espécie de muro de lamentações, né? Você odeia fulano, odeia ciclano, você tem uma visão política a respeito do mundo, aí você vai lá e vomita, como se alguém quisesse saber a sua opinião. Como se alguém estivesse preocupado com o que você pensa. Mas a gente faz isso por quê? Porque somos hiperindividualistas. Você percebe? Você não faz isso porque você gosta do Twitter, porque você gosta do Instagram, porque você gosta do Facebook ou de outra rede social. Você faz isso porque você é um hiperindividualista. E para você, a sua opinião importa mais do que a de todo mundo. Então você faz isso para você se sentir melhor. Mas João está dizendo que a luz, o sentido para a nossa história está em ouvir, não em falar. Está em ver, não em falar, não em postar, não em publicar. Está em tocar. Qualquer pessoa? Não. Jesus, o sentido para a nossa história. O texto continua: esta é a mensagem que ouvimos dele, de Jesus, e que agora lhes transmitimos: Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Versículo 6: portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Olha que interessante, João diz aqui, ó: se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. Ele não está falando de perfeição aqui. Você não precisa ser perfeito, porque olha o que ele diz depois: e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O ponto não é você não ter pecado, não ter erro. Todos nós temos erros. Você gostaria de ser um marido melhor, uma esposa melhor, um profissional mais íntegro? Você gostaria, mas você sozinho não consegue. Mas esse não é o ponto que separa você de Jesus. Porque a graça de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. A questão é: vivemos na luz? Voltando para o exemplo do rio. Qual correnteza tem nos levado? Qual correnteza tem moldado a minha história? Qual correnteza tem moldado a sua história? Diante dos dilemas terríveis que a nossa sociedade tem enfrentado recentemente, de onde você tira instrumentos para responder? De onde você tira o fundamento para o qual você vai viver? João está dizendo aqui que nós precisamos viver na luz, porque Deus é luz. Ele diz lá no versículo 5: Deus é luz, por isso temos que viver na luz, moldados pela história que Deus conta a nosso respeito. O que é viver na luz? É viver nessa verdade absoluta. A nossa sociedade diz, hoje em dia, não existem verdades absolutas. E essa é uma afirmação extremamente incoerente, porque dizer que não existe verdade absoluta é absolutizar uma ideia. Vocês percebem? É claro que existem verdades absolutas. Por que entra um cachorrinho aqui agora, com um amarelinho, um caramelo? Sabe aqueles que entram em jogo de futebol? Ele entra aqui, e aí ele puxa um cachorro aqui, e eu dou uma bica nesse cachorro, com toda a força que eu não tenho.
Vai ser muito estranho, não vai? Poxa, por que o Carlos fez isso? Mas por que eu não posso fazer isso? Onde está escrito que eu não posso fazer isso? Existem verdades absolutas. Eu não posso fazer isso. Óbvio que eu não posso. Mas em algum lugar nós recorremos para dizer que nós não podemos fazer isso. A sabedoria bíblica diz que esses animais, toda a criação, todos os seres humanos, de diferentes raças, cores, foram feitos para a glória de Deus. Existe um lugar para encontrar essa resposta. Isso não está por aí solto. Porque senão nós estaríamos perdidos nesse relativismo sem fim. De tudo me é permitido porque tudo é uma questão de opinião. Deus é luz. Agora, no versículo 9, olha o que João diz: se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é pecado aqui? Do que João está falando? Porque ele não contou nenhuma conduta. Se você voltar para o versículo 1, ele não falou de adultério, ele não falou de mentira, não falou de arrogância, ele não falou de coisas práticas que nós entendemos como sendo pecado, certo? O que é pecado aqui para João? Não estar na luz. Deus é luz. Deus é a verdade. Deus é a verdade absoluta. A história que Ele conta a nosso respeito é a verdade. Não estar na verdade resulta desconexão na minha vida para com Deus. Isso faz mal para mim. Isso gera morte em todas as esferas da minha vida. Agora, se nós estamos em pecado, se nós somos sim esses hiperindividualistas, relativistas, daquele rio caudaloso de correnteza forte que tem nos levado, e nós somos, e todos nós aqui somos, a boa notícia é que hoje, se nós confessarmos isso, Deus me perdoa, porque eu estou achando que é a minha opinião que é a mais importante. Eu tenho tentado convencer as pessoas a respeito da minha opinião. Deus, eu tenho escolhido ser uma pessoa a partir daquilo que eu acho que é certo. Deus, me perdoa. Me perdoa. A sua história a respeito de mim é a verdadeira história a respeito de mim. Se você, em pensamento, conversa com Deus neste momento, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso. E mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Essa palavra, significa logos, sentido para tudo, absoluto, resposta para todas as coisas. Então, olha só o que João está falando. Se afirmamos que não pecamos, se afirmamos que não, essa sociedade hiperindividualista é isso mesmo, é apenas um momento da nossa cultura, chamamos Deus de mentiroso. E mostramos que não há em nós lugar para o absoluto. Não há lugar em nós para o sentido diante dos dilemas. Por quê? Porque o sentido diante dos dilemas, quem dá somos nós mesmos. Eu quero desafiar você nessa manhã a pensar comigo a respeito de qual correnteza forte tem norteado a sua vida. Os valores a respeito da sua família, de integridade no trabalho, de você querer criar os seus filhos num caminho bom, eu tenho certeza que você os tem. Mas esse não é o ponto. O ponto é qual rio de correnteza forte tem conduzido esses valores na nossa vida. Se for a nossa cultura, então nós continuamos sendo hiperindividualistas. Agora, se for a verdadeira história que Deus conta a nosso respeito, então nossos valores encontraram um abrigo, um lugar seguro. O escritor irlandês C.S. Lewis, ele diz: a verdadeira coragem não está em evitar os dilemas. Então o ponto não é evitarmos esses dilemas, como muitas vezes nós fazemos. Vamos mudar de assunto, né? Esse assunto é complicado, eu não sei o que falar sobre isso, que difícil essa questão de guerra, de legalização das drogas, vamos mudar de assunto. O ponto não é evitar.
O ponto é enfrentar esses dilemas de frente, com honestidade e integridade. Com honestidade e integridade. Agora, se eu conto para vocês que onde está esse banner aqui, aqui serve-se pães. Pães. Pão francês, pão de cachorro, pão paraná, baguete, são servidos aqui, nesse ponto da nossa sala. E de repente nós recebemos aqui 20, 30 pessoas com deficiência visual. E elas entram aqui, elas estão morrendo de fome. E os pães estão aqui à vontade, para quem quiser. Se você disser para elas encontrarem pão em qualquer outro lugar que não seja aqui onde está esse banner, porque é aqui que os pães estão, você terá agido com honestidade e integridade? Sim? Não. Honestidade e integridade tem a ver com você caminhar na direção da verdade, de como as coisas são, de como elas realmente são. É nesse sentido que eu quero mostrar para vocês esse diagrama, que fala para nós a respeito da verdadeira história. Eu não posso falar para vocês que responder com integridade e honestidade diante dos dilemas é qualquer outra coisa senão isso aqui. Isso aqui é a verdadeira história a respeito de mim e de você. É o que Deus conta a nosso respeito a partir da sabedoria bíblica. Esse primeiro símbolo fala para a gente a respeito da criação. Deus nos criou para que tivéssemos um relacionamento perfeito com Ele, uns com os outros e com toda a criação. Não teria nenhum tipo de violência para animaizinhos, como o caramelo. Não teria nenhum tipo de violência para com crianças, mulheres, como tem havido na Rússia, na Ucrânia, em Israel, na Palestina. Não haveria nenhum tipo de morte injusta, nação se levantando contra a nação. Por quê? Porque Deus nos fez, e quando Ele nos fez, Ele olhou para toda a sinfonia, Ele viu que todo o som, toda a beleza, tudo era muito bom. É de lá que nós viemos. Era para ser assim, mas algo deu errado. Uma catástrofe aconteceu, a Bíblia chama isso de pecado. O pecado entrou na história quando o ser humano optou pela independência, por ser independente de Deus, por se afastar do Criador, por querer dar opinião em cima de qualquer situação. O individualismo, o hiperindividualismo, o relativismo nas opiniões decorre daqui. Decorre do dia em que Adão e Eva viraram-se para o Criador e disseram: legal, o que você faz é bacana, nós gostamos de tudo que você fez, mas daqui em diante, Deus, quem manda somos nós. A respeito do aborto, daqui em diante, quem manda somos nós. A respeito dos gêneros, daqui em diante, Deus, quem manda sou eu. A respeito da imoralidade, daqui em diante, Deus, quem manda somos nós. A Bíblia chama isso de pecado. Você pode chamar isso de livre e espontânea vontade. Você pode chamar isso de você mandar em si mesmo. Você pode chamar isso de ninguém manda em mim. A Bíblia chama isso de pecado. A Bíblia chama isso de rebelião para com o bom Criador. Mas a boa notícia, é que Deus não nos abandona no nosso pecado. Deus não nos abandona na nossa miséria. E esse é o terceiro símbolo que fala para a gente de quando Deus separou um povo, separou um homem chamado Abraão, para que dele surgisse uma nação que um dia seria luz para as outras nações. E aqui surge a nação de Israel, lá em Gênesis 12. Até que Israel cumpre o seu papel, enviando para o mundo um homem chamado Jesus, que entra na história, vive uma vida assim como eu e você, sujeito aos rios e de correntezas fortes culturais. Mas Jesus, diferente de mim e de você, Ele não se rendeu à cultura, Ele viveu em obediência ao Pai, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou 3 dias depois. E porque Jesus fez isso, eu e você hoje podemos não mais ser escravos desses dilemas. Esses dilemas são sérios, gente? São. Eles nos entristecem? Sim. Eles nos deixam acuados muitas vezes porque não sabemos como agir? Sim.
Mas nessa verdadeira história a respeito da humanidade, nós descobrimos que Jesus venceu a morte. E Jesus ressuscitou. Se Ele ressuscitou mesmo, se isso é um fato histórico, então essa história aqui não é uma historinha pura e simplesmente da carochinha. Essa aqui é a verdadeira história da humanidade. Deus é luz de fato. Nele residem todas as coisas. Deus, Ele é o absoluto. Ele é a verdade. Todos os nossos dilemas encontram paz e abrigo nele, porque Ele venceu a morte. O maior dilema da história da humanidade. E hoje nós vivemos nessa fase aqui, na fase da missão. Essa setinha para frente fala da igreja em missão, nossa comunidade local, o Ático, em missão na história, participando do que Deus está fazendo na história. O que Ele está fazendo? Ele está reconectando consigo todas as coisas, porque aqui houve uma separação de todas as coisas para com o Criador. A partir de Jesus, há a reconexão de todas as coisas com relação ao Criador. E nós somos o povo de Deus em missão, participando do que Ele está fazendo na história. Nós somos as pessoas que, diante dos dilemas, não apresentam respostas prontas, não. Mas nós podemos oferecer uma postura diferente, de rendição à verdadeira história da humanidade, de rendição a Jesus. Até quando? Até quando, Carlos? Até que Ele venha. Até que Ele venha. A sabedoria bíblica conta pra gente que um dia Jesus será totalmente manifesto. Jesus estará completamente perceptível. O reino dele será completamente visível entre nós. E nesse dia não existirão mais dilemas. Nesse dia não existirão mais essas dores, esses questionamentos, essa angústia por não conseguirmos resolver todos os BOs que a vida nos apresenta. Nesse dia não haverá mais qualquer tipo de dilema. Enquanto esse dia não chega, nós estamos em missão, contando para as pessoas de que diante dos dilemas nós podemos encontrar paz e abrigo no Deus que é luz. Tudo. A verdade. Esses últimos 3 símbolos, eles falam para a gente da nova criação, de um tempo de paz que nós já podemos desfrutar. Eu sei que você, na sua vida, você tem no seu ambiente familiar inúmeras histórias, inúmeros dilemas, a partir dos quais você simplesmente não sabe o que fazer diante deles. Você já falou, já brigou, já se estressou. Por quê? Porque você quis a todo custo manifestar a sua opinião. A todo custo você quer dizer: eu não concordo com isso. Aqui em casa não. Não pode fazer assim, não pode fazer assado, porque eu penso assim e ninguém vai mudar a maneira como eu penso. O que é isso, gente? Isso é um sinalizador de que fazemos parte de uma sociedade hiperindividualista. Eu quero desafiar você nessa manhã a se render diante de Jesus, aquele que chancelou de que essa história é a verdadeira história da humanidade. Se isso é verdade, então o problema da nossa vida não é o governo atual, ou anterior, ou próximo. O problema da nossa vida não é morarmos em um país que tem uma carga tributária alta. O problema da nossa vida não são as questões morais. O problema de Israel e da Palestina não é o conflito. O problema de toda a humanidade, se essa história é verdade, é o pecado. É a desconexão do ser humano para com Deus. E se esse é o problema, a solução para toda a questão, para todo o dilema da sociedade, é Cristo. Deus é luz. Ele é a verdade a respeito de tudo e de todos. O que a gente pode levar para casa diante dessa conversa, dessa reflexão de hoje? Primeiro, Deus é luz. Guarde isso. E aqui não é no sentido de iluminar. Jesus disse, né? Eu sou a luz do mundo. Não é nesse sentido. Deus é luz aqui, nas palavras de João, no sentido de que não há espaço para nenhum dilema. Não há espaço para nenhum questionamento. Não há espaço para nenhuma dúvida. Ele é tudo em todos.
Deus é luz, nele reside toda a verdade a respeito de todas as coisas. Essa é a proposta da Bíblia. Se você não concorda com a Bíblia, no sentido de dela ser a verdadeira história da humanidade, você tem esse direito, obviamente. Mas você pode rasgar a Bíblia, acender um churrasco lá com ela, usar ela para acender um fogo lá. Ela não se propõe a ser outra coisa. A proposta da Bíblia é de ser a verdadeira história a respeito da humanidade, a respeito de onde viemos, do que deu errado, do que Deus está fazendo na história. Uma segunda coisa que eu quero destacar com vocês, para a gente levar para casa: nossos dilemas. De que forma que eles encontram resposta em Deus? Lendo mais a Bíblia. Vamos ler a Bíblia uma vez por semana. Vamos encontrar respostas para os nossos dilemas indo na igreja de segunda a segunda. É assim que a gente encontra? Não. É à medida que nós ouvimos, vemos e tocamos a Jesus. E é interessante que quando Jesus convida seus discípulos, ele os convida para uma caminhada. Então esse ouvir, esse ver e esse tocar é um processo contínuo caminhando ao lado de Jesus. À medida que você caminha ao lado de Jesus amanhã pela manhã, quando você acordar para o trabalho. À medida que você caminha ao lado de Jesus na sexta-feira, quando você gritar "cessou" e começar o final de semana. À medida que você caminha com Jesus hoje, domingo à tarde, quando você sair com a sua família para dar uma voltinha, você está ouvindo, vendo e tocando aquele que é a resposta para todos os nossos dilemas. Por último, encontre paz e propósito na verdadeira história que Deus conta a nosso respeito. Na verdadeira história que Deus conta a nosso respeito. Você tem dilemas? Você traz dilemas no seu coração, na sua mente nessa manhã? Tenho certeza que sim. Eu não tenho uma resposta para os seus dilemas. Essa não é a nossa ideia. Mas eu posso dizer para você que na verdadeira história que Deus conta a nosso respeito, você pode encontrar paz e abrigo e propósito para sair daqui trilhando essa vida que Deus quer que você trilhe, mesmo diante dos dilemas, mesmo diante das dificuldades. Lembrando que a sua opinião nem é tão importante assim. A opinião daquele que nos criou importa muito mais. Vamos orar? Deus de graça, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui juntos e de refletirmos, Deus, sobre este tema tão importante e difícil. Obrigado, Jesus, por essa porção da sua palavra que nos lembra de que o nosso Deus é luz, de que nele residem todas as coisas, toda a verdade, todo o sentido para a nossa vida. Obrigado, Deus. Que o seu Espírito Santo nos lembre nesta manhã e nos reoriente, não mais a viver por nossas próprias vontades e pela história que nós mesmos contamos sobre nós, mas que nós possamos ser reorientados e realinhados à verdadeira história que o Senhor conta a nosso respeito. Por favor, Pai. Por favor, Deus, faz isso. Faz isso, Pai. Para a honra e glória do seu nome. Essa é a minha oração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.